Gravando nossa segunda aula de História nessa quinta semana do mês de setembro. Como sempre, iniciar fazendo a correção da atividade que foi passada para casa na aula anterior. Essas questões que nós teríamos sobre essa tabelinha, esses números, na página 20 do nosso livro didático. Deixa eu ampliar aqui a projeção da tela. Então, aí nós temos sobre a economia, tanto do primeiro reinado, a partir de 1821, né, então um ano antes da proclamação da independência, até a época da regência, 1840, final da regência e início do governo de Dom Pedro II, segundo reinado. Os produtos e a porcentagem de lucro que isso dava para o Brasil na época. Muito fácil as questões. O que os dados do quadro permitem afirmar a respeito da economia brasileira durante o período regencial? Eu botei a segunda coluna, né, gente? Eu botei que o açúcar, o algodão e os outros tiveram uma diminuição de porcentagem na questão e o café teve um aumento. Excelente. Eu botei também que o açúcar ainda era um dos produtos mais importados e depois dele o algodão. Depois dele o algodão, ok. Letra B. Qual foi o único produto que apresentou crescimento? Muito fácil, Café. né? É o café. Café. Olha a terceira linha aqui dos dados, né? Muito bem, gente. Feita a correção, podemos dar continuidade aí na página 21, a cultura e a sociedade durante a época da regência. Isso porque quando a gente viu lá o capítulo passado sobre o primeiro reinado, nós vimos que essa cultura ela tendia a imitar os costumes europeus, né? Então, o que será que mudou com a saída de Dom Pedro I e o início da regência? Vamos dar uma ampliada aqui. Havia uma preocupação, nos vai dizer essa segunda linha, da criação de uma identidade nacional, justamente por isso que a gente acabou de mencionar. Devido àquele detalhe de que não tinha ainda uma identidade. Criou-se um país, no entanto, a bandeira foi copiada, as cores foram copiadas, o estilo de vida era copiado, então não tinha ainda um perfil próprio de um novo país. Era uma imitação ainda de Portugal. Não havia esse sentimento nacional, nos diz a última linha. Tinha muito aquela identidade regional, também vai nos dizer essa última linha. Né? Não tinha esse sentido de que os do norte pertenceriam ao Brasil, do nordeste, do sul, do sudeste. Talvez o Brasil se resumisse só ali à região do sudeste, das Minas Gerais, da capital que era o Rio de Janeiro, né? Daquelas capitanias ali mais ao sudeste. Do nordeste nós teríamos ali a capitania de Salvador, mais próximo ao sudeste, a capitania da Bahia, melhor dizendo, né? Que talvez se inteirasse, fosse mais atingida, mais influenciada, tivesse mais próximo do que estava acontecendo no coração do Brasil da época, que era o Rio de Janeiro e o Sudeste, consequentemente. Já, por exemplo, a galera do Centro-Oeste, né, as regiões que hoje são Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, propriamente dito, esses eram ainda mais esquecidos, né? Então não tinha sentimento de unidade, nós somos o Brasil. Ela precisa se criar. Então vai começar-se um esforço, diz o próximo parágrafo, sobretudo para a construção de uma história, de uma memória e também de um ensino propriamente brasileiro. E aí nós vamos ter algumas ações nessa época da regência. Quais são elas? Quem leu o próximo parágrafo? Eu posso? Vai. Em 1838 ou durante o período? Em 1838. Em 1838 foi inaugurado o Arquivo Nacional, cujo objetivo era recolher e abrigar toda a documentação oficial produzida no Brasil. Em outubro desse mesmo ano foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, responsável por estabelecer no país as bases do desenvolvimento de pesquisa histórica e geográfica. Valeu, José. Com essas informações, gente, a gente já pode fazer também a correção do quinto quesito que ficou faltando. Lá na página do livro de atividades, me ajudem aí. Onde a gente corrigiu o quarto quesito, ficou faltando o quinto. Da página 13 de atividades. Que diz assim, ó, a página 13 de atividades, fazer uma rápida correção.
Considerando essas questões, assinale as opções que correspondem às instituições que foram criadas com esse foco no período regencial. José Leu. Imperial Pode Colégio de marcar Dom Pedro Imperial Colégio de Pedro II. II, valeu Gui. Instituto Histórico e Geográfico, penúltimo círculo. E o último também, o Arquivo Nacional. Então, fazendo uma rápida correção, porque ficou faltando da página 5ª, aliás, do 5º quesito da página 13 de atividades, rápida correção, marca um xizinho no primeiro círculo, no penúltimo e no último. Imperial Colégio, Instituto Histórico e Arquivo Nacional. Feita a correção, podemos voltar lá na página 21. Já está na tela aí. Nós temos a primeira sede do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, seria o início daquilo que hoje é o IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ficava na praça chamada Largo do Paço Imperial, atualmente é o Centro Histórico do Rio de Janeiro, mudou-se o nome para Praça 15 de Novembro. Em 1937, no Imperial Colégio Pedro II, percebam, olha uma curiosidade aqui, que o colégio construído na regência, ele recebe o nome do futuro imperador, que ainda não era imperador de fato, né? Para ajudar o desenvolvimento dele, o estudo. O estudo do Ou Brasil, seja, né? o cara é tão topado que tem uma escola só para ele. Não, aí essa escola recebe o nome dele, mas aí ela vai ser para todos, né? Lá em cima, acima da imagem, o Arquivo Nacional e Instituto. Ele vai dizer agora um pouquinho, ó. Ao fundar esse colégio, tentou criar bases para a educação das elites, que seriam educadas para cargos no comando do país. Não esqueça que, ao criar o Brasil, quem era a galera próxima de Dom Pedro I? Os portugueses, muitos dos quais chegaram ao Brasil por ocasião da vinda da família real, em 1808, ou seja, 14 anos antes da independência. Então, muita dessa galera aí que veio, daquelas 15 mil pessoas que vieram em 1808, muitas delas é que ocupavam esses cargos de administração, né? A gente mencionava ontem, na aula de ontem, por exemplo, o Conselho de Estado, aqueles mais próximos. Então, isso gerava uma certa também inveja e rivalidade por parte dos brasileiros natos, nascidos aqui no Brasil, uma vez que os cargos de comando eram ocupados por portugueses. E aí, ao se criar um colégio para educar, pretendia-se formar futuramente pessoas que seriam capacitadas intelectualmente falando para administrar o comércio, os serviços da administração. Então, foi constituída como instituição pública, pois se acreditava que dessa forma era possível assegurar maior qualidade de ensino, em comparação com... Professor, nessa época a instituição pública também demorava que sua peste para estar pronta? Demoravam um bocado, para não repetir o palavrão. E aí, nesse sentido, nós tínhamos também, diz aí a penúltima linha desse parágrafo, o ensino privado, que era aqueles mais ricos, contratavam um professor para vir dar aula particular ao filho em casa, né? Tinha também os internatos. Esse colégio era um internato, a gente vai ver na próxima página agora. A legenda abaixo da imagem nos diz que no século XIX, diferentemente da maior parte das cidades do Brasil, o Rio de Janeiro, na condição de capital, recebeu uma série de investimentos e melhorias, os quais, em geral, beneficiavam apenas os setores privilegiados. E aí você vê uma pintura da vista do Rio de Janeiro, do chamado Morro do Castelo. Nunca fui ao Rio, mas dizem que, de fato, merece o título de cidade maravilhosa. É muito bonito. E aqui nós vamos ver aí nessa página 22 um pouquinho do regimento, ou seja, as regras que os internos do Colégio Pedro II, então era um colégio interno, onde os filhos só vinham para casa na época de férias. O semestre todo você passava dormindo no colégio. Aí diz assim, ó, antes do meio-dia, das 5 horas, das 5h30 às 6, os alunos levantam-se, vestem-se, ainda bem, e vão para a oração. De 6 às 7h30, preparam nas salas de estudo os trabalhos que lhes houverem sido marcados no dia anterior pelos professores. A aula que vai ser daquele dia, né?
De 7h30 a 8, almoço e recreio. Esse almoço é o nosso café da manhã, tá, gente? Não sei por que teria essa mudança no nome, mas seria o café da manhã, esse almoço que fala aí, de 7h30 às 8 da manhã. Das 8 ao meio-dia, as aulas. Depois do meio-dia a 1h30 da tarde, o jantar, que seria o nosso almoço, e recreio. De 1h30 às 5 da tarde, aula novamente. De 5 da tarde às 5h30, meia hora ali de merenda e recreio. De 5h30 às 8 da noite, preparo os trabalhos escritos e decoro lições. Seriam as atividades de casa, né? Que já estavam em casa, já estavam no colégio, moravam lá. Das 8 às 8h30, meia hora aí de ceia, que seria a nossa janta, 8h30 da noite. De 8h30, novo tempo de recreio, leitura moral, não tinha televisão, então você leu um outro livro, e oração comum, e 9h30 da noite voltava a deitar, porque também não tinha celular para estar perdendo tempo, né? Então não tinha outra opção. A vida era um pouquinho assim, bem normalizada, Deus cheia que de me livre, regras, professor. horários, como é, José? Deus Era uma me vida mais livre simplista, estudar né? num negócio desse. Não é? Era uma vida assim, bem pontuada, né, Não Guilherme? ter Todo vida tinha hora nem para tudo. pra... Até porque jeito você não tinha outra nenhum. opção. Que se eu não fizer isso, o que é que eu vou fazer? Não tinha outra opção, tinha que fazer Chibatada. aquilo mesmo. A opção de distração também não tinha, né? Até tinha, E aí ele mas... pede que a gente cite algumas semelhanças e diferenças. Entre as semelhanças, a gente pode Café da manhã. dizer assim que também nos colégios atuais nós temos horários estabelecidos, né? Horário de entrada, horário de recreio, que inicia, termina uma aula. E entre as É, diferenças está que Que é o dia todo é, e que não é o dorme dia lá. todo, não. muito do ensino não é integral nem interno. Seria uma diferença também que a gente poderia colocar aí, né? Então, entre as semelhanças, os horários, entre as diferenças, não é mais integral e interno. Poderíamos colocar. Semelhança, os horários, diferenças, não é mais integral nem interno. Se bem que em algumas poucas realidades ainda a gente encontra, né, esse sistema, né? Tanto do Uhum. integral quanto do interno também. Sobretudo os colégios religiosos, tanto católicos quanto evangélicos, faculdades internas, temos também atualmente. Aí o nosso colega José perguntava em aulas passadas, professor, na época da regência houve briga? Muitas brigas, muitas revoltas, muitas rebeliões. A gente passa a vê-las agora, é o último assunto desse capítulo 10, sobre a regência. Então, as revoltas que aconteceram na época da regência. A primeira que nós temos aí é a chamada cabanagem, que foi do estado do Grão-Pará, que na época correspondia aos estados do Pará e do Amazonas. Essa revolta foi empreendida, levada à frente por escravizados, homens livres, indígenas e mestiços. Recebeu esse nome de cabanagem porque essa galera pobre, escravizados, homens livres e mestiços, viviam em cabanas, daí o nome cabanagem. Em 1833, o presidente da província, que era assim que vocês lembram, a gente falava na aula de ontem, se chamavam os governadores dos estados, né? Os estados eram chamados de províncias e aqueles que estavam à frente das províncias chamados de presidentes provinciais. Então, o presidente da província do Grão-Pará, ele agiu com muita violência, eh, ele agiu com muita violência ao lidar com um pequeno foco de rebelião lá dentro mesmo do Grão-Pará. Por ele ter agido com muita violência, a galera ficou descontente, de modo que juntou esse padre, cônego Batista Campos, os agricultores, lavradores, Francisco e Antônio Vinagre, deveriam ser amargos, o fazendeiro Félix Antônio Clemente, Malché, e o seringueiro Eduardo Angelim. Esse nome Angelim não é à toa, é uma árvore. Temos também a cidade aqui vizinha, Garanhuns, né? Então, essa galera, os cabanos que diz lá no primeiro parágrafo, esses homens pobres, escravizados, livres, indígenas e mestiços, liderados por isso que a gente acabou de citar o nome, invadiram a capital da província, que era Belém, exigindo melhores condições de vida e a expulsão dos portugueses. Olha aí os portugueses entrando em cena. Os cabanos fuzilam
o presidente da província e entrega o cargo ao fazendeiro Félix Antônio Clemente Malcher, que ao assumir a função traiu os revoltosos, traiu a galera que lá estava revoltada. Jurou fidelidade aos regentes lá do Rio de Janeiro, o que levou os revoltosos a executá-lo também. Em seu lugar assumiu o lavrador Francisco Vinagre, irmão do Antônio, né? Em 1836, o governo da sede do Rio de Janeiro, regencial, expulsou os cabanos, que foram derrotados, e um terço da população morreu nessa briga aí da revolta dos cabanos. Você tem na página 23 uma ilustração, uma gravura, uma pintura do que seria o litoral da cidade de Belém, também uma das nossas belíssimas capitais do país, né? A capital do açaí. E aí na página 24, nós temos ali uma janelinha rosa. Quem lê pra gente? Não, deixa aqui. Eu li Vai, a Gui. última. As perfurações da bala nas paredes das construções em Belém e plantações abandonadas compõem um cenário desolado da província do Pará. Eram as marcas da cambanagem, que durou de 1835 a 1840. Revolta popular que abalou as atividades comerciais e vida social, tanto na cidade como no campo. Diante do panorama sombrio, a economia local tratava-se de se reerguer. A recuperação veio de um lugar bastante familiar para a população ribeirinha. As águas do Amazônia, rios e guararapes e lagos eram locais de trabalho de vendedores itinerantes que faziam um pequeno comércio chamado ragatão. Canoas e outros tipos de embarcações tornaram-se verdadeiros armazéns flutuantes, levando as mais variedades, levando os mais variados produtos para moradores ribeirinhos. O mercado chegava pelos rios da região, como Acará, Anajá, Moju, Capim, Guama, Maguari, Tocantins e Xingu. A população do interior dependia desses pequenos comerciantes, que se abasteciam nos postos das cidades fluviais e faziam chegar aos povos remotos um pouco de tudo: tecido, bebidas, ferragens, cereais, aí paneiros, cestos de farinha, quinino, remédio para tratar malária, são apenas alguns exemplos dos que eram vendidos. Isso. Então, o que o Guilherme leu aí, a gente pode acompanhar, é como depois dessa revolta da cabanagem que aconteceu no Grão-Pará. Ô, professor, a minha leitura está muito ruim porque eu não leio faz quase um ano que eu não leio. Beleza. Como aquela região conseguiu se recuperar de todo aquele desastre, toda aquela rebelião. Antes da gente partir para as perguntas, o nosso colega Zeca perguntou aqui no chat, eu esqueci de responder, desculpa aí, Zeca. Depois desse conteúdo, gente, né, nós estamos um pouquinho, de certa maneira, atrasados, mas é porque a gente está, em cada aula, destrinchando bem esse assunto, para ficar bem claro na nossa mente. Mas desse livro 3 nós temos ainda 2 capítulos, o 11 e o 12, e deverá chegar também o livro 4, né? Para terminar o ano deverá chegar o livro 4. Letra A. Descreva a situação econômica e social da província do Grão-Pará após a revolta. Então nós tínhamos crise, destruição, 30 mil mortos. Podemos colocar aí na letra A. Crise, vírgula, destruição, vírgula, 30 mil mortos. Letra B. Aqueles que tiverem dificuldade na agilidade da escrita, depois podem retomar a gravação lá no YouTube. Só dessa parte da aula, né? Não precisa assistir toda. Letra B. De que forma o comércio de regatão auxiliou na recuperação econômica? Ou seja, Por meio fluvial, que não ia só para a região, mas também por outras rotas marinhas, que favorecia eles e outras regiões que compravam de lá. Valeu, Gui. Então, esse comércio de regatão, comércio fluvial pelas águas, que abastecia a região, como o Guilherme disse. Então, de que forma esse comércio auxiliou, abastecendo as diversas regiões? Respondido aí a página 24, damos continuidade à segunda revolta do período da
aliás, do período regencial, que foi a rusga, aconteceu na província do Mato Grosso, onde ali nós tínhamos uma divisão em dois partidos locais, que eram os partidos dos zelosos da independência contra o partido da sociedade filantrópica. Em 34, os zelosos da independência desejavam tomar o poder ali naquele local, em Mato Grosso. Para evitar um conflito, nomearam um dos membros desses zelosos da independência, que foi o João Poupino Caldas. Todavia, a população continuou insatisfeita, pegou em armas, contestando a crise econômica da região. Vejam bem que sempre, assim como na cabanagem, aqui também nessa revolta chamada de Rusga, no Mato Grosso, o que está por trás é a crise econômica. O desenvolvimento estava na sede, no Rio de Janeiro, as demais regiões passavam necessidade. Então, a galera do Mato Grosso pega em armas devido à crise econômica e também ao atraso do pagamento de salários, pegam em armas, saem às ruas, revoltam, começa tiroteio, quebrando as coisas. O poder regencial vai reprimir o movimento, a repressão vai ser implacável, a galera que se revoltou vai ser condenada à morte ou a pena nos galés, que são trabalhos forçados. Vai explicar aqui a janelinha verde para a gente. Outros serão presos. E agora lá no Maranhão, a revolta chamada de Balaiada, que recebeu esse nome porque a galera que se envolveu nessa revolta trabalhava com a confecção, fabricando balaios. Lá era uma região produtora de algodão, as exportações desse produto diminuíram devido à concorrência do algodão dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos são o primeiro país que vai reconhecer a independência do Brasil. No entanto, é também um concorrente econômico na venda do algodão. Em 38, percebendo aí a insatisfação da população pobre, uma possibilidade de desestabilizar o governo conservador. Então, o que é que os liberais fazem? Apoiam essa revolta para tentar desestabilizar aquele governo que estava no comando, o governo conservador, exigindo melhores condições. A galera, fabricante de balaio, ou os balaios, invadem e tomam o poder em Caxias, importante cidade da província do Maranhão. No entanto, os próprios liberais que apoiaram essa revolta, temerosos dos rumos que a revolta poderia tomar, eles retiram apoio aos balaios e vão se unir com os conservadores. Unidos, eles vão mandar para a região o chamado Luiz Alves de Lima e Silva, que na época era apenas ainda um duque. Depois, pela vitória na Guerra do Paraguai, que a gente vai estudar ainda, vai se tornar o famoso duque. Aliás, ele era barão. Depois que ele se tornou o famoso Duque de Caxias. Você já deve ter visto alguma rua aí com o nome desse camarada. Um bocado. Isso. Os conflitos lá no Maranhão vão se estender por 2 anos. Os integrantes vão ser massacrados. Cerca de 12 mil pessoas irão morrer. Eu vou preparar um resuminho porque só faltam... Nós estamos aí em poucos minutos, então só faltam a revolta do Malês na Bahia, que é uma revolta de escravizados muçulmanos, a revolta da Sabinada também na Bahia e a Farroupilha. Só faltam 3 revoltas para a gente terminar o capítulo. Eu vou preparar um resuminho, passo para vocês na próxima aula, onde aconteceu, as datas e os motivos, e aí para casa vocês respondem a página 28 do livro didático, que são as questões que concluem o capítulo 10º, né? Uhum. O primeiro não precisa mandar, pode responder, mas deixa no livro, tá? Ok. Manda só lá no Classroom a página 28 do livro didático. Bia, não tinha nenhum parágrafo para ler mais, mas na próxima tu lê. Se não quisesse ligar a câmera hoje,